Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Cortes Virais 1 Oficial. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, não esquece de curtir e nos seguir para que o YouTube possa te direcionar aos nossos próximos vídeos. Bom, agora vamos lá sem mais enrolação. Hoje vamos explorar a vida e o legado de Roy Cohn, um dos advogados mais polêmicos da história dos Estados Unidos. Conhecido por sua associação com o presidente Donald Trump, Cohn não foi apenas um advogado, mas uma figura crucial nos bastidores da política americana. Seu estilo agressivo e sua habilidade em lidar com os poderosos o tornaram uma figura tão controversa quanto influente. Mas quem foi Roy Cohn? E por que ele foi tão importante? A ascensão de Roy Cohn. Roy Cohn foi um dos advogados mais polêmicos e influentes da história política e jurídica dos Estados Unidos, conhecido por sua relação com figuras poderosas e pela sua abordagem agressiva e sem escrúpulos. Sua ascensão pode ser dividida em algumas fases importantes de sua vida e carreira, onde ele construiu uma reputação como um advogado implacável e manipulador, sempre disposto a ultrapassar os limites para alcançar seus objetivos. Primeiros anos de formação. Roy Marcus Cohn nasceu em 1927 em Nova York, filho de uma família judia bem estabelecida. Desde jovem, ele demonstrou uma grande habilidade acadêmica e rapidamente se destacou, sendo aceito em universidades de prestígio. Cohn se formou em Harvard Law School e sua inteligência afiada e ambição começaram a moldá-lo para uma carreira na política e no direito. Com o apoio de sua família e suas conexões, ele rapidamente se tornou um nome conhecido nos círculos jurídicos de Nova York. A ascensão ao lado de Joseph McCarthy, caça às bruxas. A verdadeira ascensão de Roy Cohn começou nos anos 50, quando ele se tornou assistente especial do senador Joseph McCarthy. McCarthy era o líder da famosa caça às bruxas anticomunista que varreu os Estados Unidos durante a Guerra Fria. O Comitê de Atividades Anti-Americanas de McCarthy investigava supostos comunistas e suas simpatias dentro do governo dos esmerceiros, gerando grande paranoia e medo. Cohn foi um dos principais aliados de McCarthy e se destacou por seu estilo de confrontação agressivo, onde ele não hesitava em atacar diretamente as testemunhas e destruir suas reputações. Esse estilo agressivo e sua capacidade de manipular os tribunais e a mídia o ajudaram a se tornar uma figura-chave nas investigações de McCarthy. A tática agressiva e o uso do poder. Cohn não era apenas um advogado, mas também um mestre na manipulação política e na construção de poder. Durante seu tempo com McCarthy, ele aprendeu a usar a mídia e a opinião pública como ferramentas para obter resultados. Mesmo após o colapso da carreira política de McCarthy, Cohn manteve sua estratégia de intimidação e seguiu em frente com sua carreira, aplicando os mesmos métodos de destruição de reputações e manipulação de processos em seu trabalho como advogado. Sua abordagem legal era simples, mas eficaz. Ele acreditava que o fim justificava os meios. Usava táticas, como chantagem, difamação e ameaças, para pressionar adversários políticos, clientes e até mesmo outras figuras de poder. A relação com Donald Trump o iniciou. A história começa em 1973, quando Donald Trump, um jovem empresário imobiliário de Nova York, se viu em um embate legal com o governo federal. Trump foi acusado de discriminação racial em seus empreendimentos imobiliários, particularmente por se recusar a alugar imóveis a afro-americanos. Ele estava em busca de um advogado que pudesse ajudá-lo a lidar com os poderosos de Nova York e, ao mesmo tempo, ajudar a proteger sua imagem pública. Foi nesse contexto que Roy Cohn, que já era um nome conhecido na advocacia e política, entrou em cena. Cohn, com sua experiência e suas táticas agressivas, foi exatamente o tipo de advogado que Trump procurava. Ele não apenas estava acostumado a lidar com casos de alto perfil, mas também tinha uma grande habilidade em usar a mídia a seu favor, algo que Trump rapidamente aprendeu a admirar. Como Roy Cohn influenciou Trump, Roy Cohn não era apenas um advogado, ele era uma figura de poder que entendia como manipular o sistema para alcançar os objetivos de seus clientes.
A sua tática agressiva de litigar, sua disposição em usar a mídia para gerar pressão pública e sua habilidade de atacar os adversários de maneira implacável foram lições que Trump absorveu rapidamente. Ensinar a usar a mídia para vantagem. Uma das maiores influências de Roy Cohn sobre Trump foi a utilização da mídia. Cohn ensinou Trump como usar os meios de comunicação para criar sua própria narrativa, algo que Trump se tornaria conhecido por fazer com maestria durante sua campanha presidencial e sua presidência. Cohn sempre acreditou que, se você controlasse a narrativa pública, poderia evitar que a opinião pública fosse influenciada negativamente. Por exemplo, em vez de se retratar ou pedir desculpas por controvérsias legais, Cohn orientava Trump a atacar seus oponentes e nunca mostrar fraqueza. Essa mentalidade foi incorporada por Trump e se refletiu ao longo de sua carreira empresarial e política. A estratégia de nunca admitir fraquezas. Roy Cohn também moldou Trump em termos de estratégia jurídica e de vida, enfatizando que mostrar fraqueza nunca era uma opção. Cohn ensinou Trump a nunca se desculpar ou aceitar culpa, uma tática que Trump usaria durante todo o seu período como empresário e presidente. Quando Trump enfrentava adversários ou crises, ele seguia o conselho de Cohn, atacando de volta e mantendo uma postura de autossuficiência e força. Essa filosofia de nunca admitir falhas foi vista por muitos como parte do estilo combativo e muitas vezes antiético de Trump, que evitava responsabilidades diretas, preferindo desviar as acusações ou atacá-las frontalmente. Táticas de intimidação e pressão legal. Cohn, famoso por sua agressividade e táticas intimidatórias, ensinou Trump a usar o sistema legal como uma ferramenta de intimidação. Ele recomendava que Trump usasse processos judiciais como uma forma de pressionar e desestabilizar adversários, ou até mesmo como uma maneira de resolver disputas que surgiam nos negócios. Cohn acreditava que, se um adversário fosse processado ou enfrentasse uma disputa judicial, isso desviava sua atenção e recursos, permitindo que Trump ou qualquer cliente saísse por cima. Trump aplicou essa tática ao longo de sua carreira. Em muitos momentos, especialmente nos anos 80 e 90, processos judiciais se tornaram uma parte importante da estratégia de negócios de Trump. A ética e a moral de Cohn. Uma das influências mais controversas que Cohn teve sobre Trump foi em relação à ética e moral. Roy Cohn era conhecido por sua falta de escrúpulos e por seu desprezo pelas regras convencionais de conduta ética. Ele acreditava que, para alcançar o sucesso, era necessário usar qualquer meio disponível, uma filosofia que Trump adotaria em várias situações. Trump, ao longo de sua carreira, foi acusado de comportamentos antiéticos e até ilegais em várias ocasiões, e muitos observadores acreditam que essas atitudes foram, em parte, moldadas pela mentoria de Cohn, que também estava envolvido em vários escândalos durante sua vida. Uma parceria duradoura. A relação entre Cohn e Trump se manteve próxima e contínua durante várias décadas, com Cohn se tornando um mentor e conselheiro confidencial para Trump. Mesmo depois que Cohn perdeu sua licença para advogar, ele continuou a ser uma figura influente na vida de Trump até a morte de Cohn em 1986. Embora Cohn tenha sido um advogado controverso e tenha sido desbaratado por suas práticas antiéticas, ele deixou uma marca indelével na forma de liderança e estratégia de Trump. Muitos analistas acreditam que as estratégias de Cohn ajudaram a formar o estilo político e de negócios de Trump, especialmente sua forma de lidar com os críticos, adversários e os meios de comunicação. Embora Roy Cohn tenha sido uma figura implacável e muitas vezes odiada, ele deixou uma marca indelével na história, ensinando as lições de poder, manipulação e estratégia jurídica. Sua parceria com Trump e suas táticas nunca foram esquecidas, que é por isso que ele continua sendo uma figura central em qualquer análise sobre o poder e a política americana. E essa foi a história de Roy Cohn. Obrigado por assistir esse vídeo e não esquece de deixar aquele like maroto